Eu sou a professora Elsa e vou apresentar a vocês, dentro do tema de prototipagem rápida, o sistema de corte a laser de CO2. O sistema de corte a laser é composto por uma máquina de corte, como a que está sendo mostrada na tela, um sistema de exaustor de gases, um compressor de ar e um sistema de refrigeração, mais conhecida como chiller. Na parte posterior da máquina, há um tubo que contém o dióxido de carbono, onde se produzirá o raio laser. Para operar estas máquinas, precisa-se de um software de interface. Algumas máquinas têm seu próprio software, outras, como estas que acabei de mostrar-lhes, usam o CorelDRAW. No CorelDRAW, há duas opções. Uma delas é abrir uma folha de trabalho nova. Esta folha pode ser configurada, por exemplo, para uma placa de MDF padrão do laboratório, que é de 590 por 380 milímetros. Ou também pode ser personalizada, por exemplo, para metade de uma folha de cartolina, que é de 500 por 330 milímetros. Nesta folha, pode-se importar os desenhos a serem cortados. Outra forma é abrir diretamente o arquivo de desenho. É importante notar que trabalhar com o CorelDRAW é prático, pois este lê diferentes tipos de extensões, como vocês podem ver aqui. Hoje, vou lhes mostrar o corte a partir de um arquivo PDF. Neste arquivo, vocês podem observar vários desenhos que foram inseridos com fins didáticos. A configuração da folha de corte sempre tem que ser conferida. Para enviar os desenhos para a máquina, clicamos na opção Ferramentas. Em seguida, clicamos em Visual Basic e depois em Suplementos. Nesta hora, vai abrir uma pequena janela chamada de GBoss Laser. Clicamos na opção Laser Curve e em seguida aparecerá a janela de configuração dos parâmetros. Os parâmetros mais importantes são a potência e a velocidade. Estes parâmetros dependem do material a ser cortado. Nesta máquina, por exemplo, para MDF de 6 milímetros de espessura, a velocidade será de 4,5 milímetros por segundo. Já para o MDF de 3 milímetros de espessura, a velocidade é de 12 milímetros por segundo. Como vamos a trabalhar com MDF de 6 milímetros, mudamos a velocidade de corte para 4,5 milímetros por segundo, mantendo a potência em 80%. Deixamos por um momento o software e vamos à cortadora. O processo de corte tem que ser ligado. Pressionamos o botão liga e a máquina vai ficar aguardando os dados. Com a máquina ligada, vamos calibrar a área de corte. Colocamos a placa de MDF de 6 milímetros, conforme falamos anteriormente. E calibramos os eixos X e Y na mesa de trabalho. A calibração do eixo Z é feita no cabeçote de corte. Para isso, usamos um acessório que permite obter a altura ideal de separação da placa do cabeçote de corte. Esta distância é de aproximadamente meio centímetro. Neste ponto, a máquina está pronta para receber os dados e começar a cortar. Voltando ao software, lembrando que já foi configurada os parâmetros de potência e velocidade, clica-se em OK. E na janela do Output, confere-se que a previsão do tempo de corte é de 21 minutos. Com a finalidade de mostrar-lhes o corte completo, as peças do desenho foram reduzidas. Neste caso, será cortado apenas as letras USP.
Modifica-se as dimensões da folha de trabalho, pois na máquina foi colocada uma placa de MDF de 590 por 380 milímetros, que é a placa padrão do laboratório. O processo de envio de dados do desenho é realizado similar ao que já foi explicado. Clica-se em Ferramentas, Visual Basic e Suplementos. Aparece a janela de GBoss Laser e clica-se no Laser Curve. Configura-se a velocidade de 4,5 milímetros por segundo. E como vocês podem ver, as peças serão cortadas em aproximadamente 4 minutos. Novamente, clica-se no Output para encaminhar os dados para a máquina. No visor da máquina, observa-se as peças a serem cortadas. Pressionamos o botão Start e a máquina começa a cortar. Observem que o feixe do laser é fino. Nesta parte, é importante comunicar-lhes que a altura entre o material a ser cortado, ou seja, a placa de MDF e o cabeçote, é um dos pontos críticos, pois se a distância é muito grande, o feixe do laser não terá a força necessária e o corte não irá acontecer. Por outro lado, se a distância for pequena, o feixe vai queimar a placa e pode até ser perigoso, pois gera muitas faíscas. Falando do laser, o raio de luz é gerado no tubo que está na parte posterior da máquina e é transmitido através de espelhos e lentes até o cabeçote, onde focaliza o feixe que está cortando o material. Também é bom que vocês saibam que a força de corte depende muito da potência do tubo laser. A máquina que estamos trabalhando tem um tubo laser de 70 watts. Outra coisa importante de lembrar é que os desenhos foram projetados em milímetros e no software de interface também tem que estar em milímetros, para poder ter as suas peças reais conforme projetado. Uma vez terminado o corte, abrimos a tampa da máquina e destacamos as peças cortadas com muito cuidado. E aqui as letras USP em MDF de 6 milímetros de espessura. E agora vamos cortar as mesmas peças, mas em cartolina. Na configuração dos parâmetros, mantemos a potência de 80% e testamos a velocidade de 200 milímetros por segundo. Os dados do desenho são enviados para a máquina de corte, clicando na opção Output. E em seguida, na cortadora, pressiona-se o botão Start. Como vocês podem ver, o corte está muito rápido, como era esperado, pois o tempo de corte foi estimado em 45 segundos. E assim, tem-se as letras USP em cartolina. Bom, isto foi o que tinha para lhes mostrar sobre o corte a laser. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!